Bem-vindo ao seu novo podcast favorito, podcast piloto, onde cada episódio é único e te leva numa jornada completamente diferente. Comigo, Lu Bom Tempo, especialista em TI, e com ele, o brabo, Eduardo Rocha, especialista em tudo que você conhece por aí. Eu espero que você, nesse podcast, encontre as respostas para as principais perguntas que você tem do seu cotidiano. Aqui nós vamos ter convidados especiais, nós vamos ter convidados celebridades e vamos ter convidados comuns que sabem fazer alguma coisa muito especial. E é isso que a gente quer que você participe, que você tenha realmente essa ideia de que aqui nós vamos construir sempre um podcast piloto. Exatamente. Se você tá caindo aqui de paraquedas, não se esquece de se inscrever, de compartilhar, de curtir e de contar pra todo mundo essa novidade. Então você, querido passageiro, aperte os cintos, porque tem muito conteúdo por aí. Vambora! Nós hoje vamos iniciar o nosso primeiro voo com o Brabo, o nome do networking aqui em Brasília. Arthur Figueiredo, muito bem-vindo! Opa, obrigado, gratidão pelo convite. Estou assim muito feliz por essa oportunidade de estar iniciando esse trabalho junto com vocês. É isso aí, a gente tá muito empolgado aqui. Hoje a gente vai bater um papo bem leve, bem descontraído. Eu e Edu Rocha, meu parceirão, fala Edu! Opa, tamo junto. Hoje a gente vai ter uma aula aqui, na verdade, viu, Lu? É isso. Que vai entender a importância do networking. E eu quero saber do Arthur as principais estratégias dele. Eu vou ficar ligado no que ele conversar aqui, hein? Pra ver se a gente aprende bastante com esse cara aqui, que, na minha opinião, um dos grandes aí no Brasil, hein? Se liga aí, presta atenção nessas dicas valiosas aí. Arthur, conta aí pra gente. Quanta responsabilidade. É, aqui a gente chama da responsabilidade. A gente só chama os brabos, entendeu? Tá ótimo, então. Arthur, conta pra gente como é que você começou assim, cara, que deu o primeiro start. Você disse assim, cara, eu gosto de relacionamento. Como foi? Isso foi na infância? Você era assim, eu me lembro que quando eu era garoto, sabe, Arthur? Eu tinha muita dificuldade de me relacionar. Eu queria muito arrumar uma namorada, mas eu não conseguia. Daí eu percebia que talvez as pessoas que gostassem de homens eram aquelas pessoas que... As mulheres que gostassem de homens eram aquelas pessoas que gostavam dos homens bonitos. Eu disse assim, putz, cara, eu não sou bonito. aí depois eu percebi que as mulheres gostavam dos homens que eram mais malhadões. Eu disse, putz, cara, eu não sou malhadão. Aí depois eu disse assim, caraca, velho, será que as mulheres gostam dos homens inteligentes? Então eu comecei a estudar, né? Pra ver se eu conseguia ficar inteligente. Mas eu percebi, não é possível. Mas aí eu percebi, cara, que me faltava algo. A sensação que eu tinha é que eu tinha uns amigos que o bicho era feio, rapaz. Mas os caras conseguiam as meninas mais interessantes. E melhor, eu gostava deles também. Existe um segredo para você se relacionar? Como é que você começou a perceber que você era o homem do networking? Acho que esse processo aí que você está falando, a questão da dificuldade da infância, né, da juventude de se relacionar, né, de namorar com as mulheres mais bonitas, né? Eu sempre tive essa dificuldade, apesar de ter olhos verdes, né? Que as meninas falavam assim, olhos verdes, bonitos, né? Mas eu sempre fui muito tímido, né? Então, isso me incomodava. Acho que a questão da comunicação, do relacionamento, acho que veio assim, em confronto com a timidez, né? Uhum. Acho que eu queria quebrar um pouco essa timidez, né? Eu acho que a timidez, ela me bloqueava muito. Então, eu deixava de viver coisas boas, coisas novas. Eu deixava de namorar as mulheres bonitas, sendo bonito, pelo menos na infância, né? Então, mas aí eu comecei a entender que se eu quebrasse a timidez, né? Mesmo sendo tímido, né? Eu começasse a confrontar isso, né? Porque eu continuo sendo tímido, mas eu entendia que eu poderia viver coisas maiores e melhores, né? Uhum. Você começou a se forçar, então, de colocar em situação que você ficasse desconfortável. Exatamente. Óbvio que teve livros, né? Eu li muito aquele livro de Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Todo mundo leu aquele livro. Exato. Verdade. Né? E aquele livro marcou também, né? Então eu estava em São Paulo, tinha empresa em São Paulo, e eu sempre gostei de me relacionar. Comecei a entender, e aí aquilo, quando eu fui lendo, né? Eu comecei a observar algumas pessoas que tinham sucesso na vida, eram muito bem relacionadas, né? Aí, 25 anos atrás, eu percebi isso, né? E eu comecei a trabalhar muito isso, né? E isso sem buscar nenhum tipo de interesse, né? Eu acho que a naturalidade, a espontaneidade, ela tem que acontecer, né? Então, a não ser quando você se relacionou lá com sua mulher. Não, aí... Aí tinha interesse, né? Aí óbvio, né? Quando a gente fala que eu não tenho interesse, sempre tem interesse, né? Sempre tem, né? Mas assim, no fundo, né? Mas é uma coisa muito natural, né? Você tem empatia das pessoas, né?
as pessoas gostarem de você, entendeu? É você perceber em qualquer lugar, em qualquer ambiente, você se sentir à vontade, né? E não sendo chato, né? Uhum. né? Não sendo aquela pessoa chata, repetitiva, né? Como dizia Melo Fernandes, que o chato é aquele que fala tudo tintim por tintim, depois entra em detalhes, né? Nossa. Então, não buscava isso, né? Eu sempre, na verdade, Boa. me policiei muito, né? Sobre essa questão de ser agradável, né? E não ser chato, né? Então, observar sempre, né? Ouvir sempre as pessoas é fundamental. Acho que a questão do ouvir é muito importante, né? No relacionamento. O escutar. Isso. E é uma escuta diferente, né? Eu gosto muito de escutar as pessoas, né? Às vezes a Lu fala muito. Ela Right. conversa pra danada, Yeah. tá? E aí o que acontece? Mas eu gosto de escutar. Porque eu acho que o relacionamento ele é muito formado por essa questão do... Cara, eu me interesso, eu tenho curiosidade pelo que as pessoas estão contando. Aham. Eu quero saber as histórias delas. Ao mesmo tempo, eu quero aprender um pouco, mas nem sempre a gente aprende, a gente sabe disso. Mas, ao mesmo tempo, é o desejo por escutar. É mais ou menos isso. Você parte muito por isso, dessa coisa de, caraca, essa escuta meio ativa, como a gente fala lá, a galera fala aí do desenvolvimento humano. Essa coisa de escutar com atenção. Escutar com atenção. Eu acho que as pessoas, elas precisam disso, né? E quando você ouve com atenção, você fica... Porque muita gente não presta atenção naquilo que você fala, né? Uhum. Isso é muito comum hoje, né? Hoje em dia as pessoas tão pessoas querem muito falar delas, né? Exatamente. Estão muito dispersas, né? Quando eu faço algum evento de network, um jantar de negócios, por exemplo, as pessoas perguntam, quando eu vou oferecer, quando eu vou falar do evento, elas perguntam, e aí, vou conseguir vender? Eu falei, não, mas tu não tá lá para vender. Você tá lá para se relacionar, você tá lá para conversar, para conhecer pessoas, sabe? Não pensa em vender, pensa em comprar também, pensa em se interessar, pensa em trocar informações, entendeu? Sabe, se aprofundar. Sai um pouco dessa superficialidade. Eu acho que... eu não gosto muito apesar de ter grupos de network, mas eu não incomodo muito esse grupo, né? Na verdade, eu tenho acho que eu tenho uma sensibilidade, né? De não ser superficial. Eu vejo que existe muita superficialidade hoje nas reuniões de network, entendeu? Sabe? É aquele momento só, depois... A pessoa some, você manda mensagem, não consegue falar com ela, você liga, ela não atende. Não adianta ter conhecido ela, né? Por quê? Porque para ela, você não é interessante. E as pessoas não entendem, né? Se você se relaciona, se é para tomar um café, se é para almoçar, se é para jantar, né? De repente você vai despertar alguma coisa. Alguma coisa essa pessoa tem para te falar. E alguma coisa ela tem que você pode acrescentar na sua vida, entendeu? Sim, aí tem que diminuir um pouco também o seu ego, né? Porque vamos supor que você tá num ponto de sucesso já da sua vida, né? Você já cresceu na carreira e tem alguém que está começando. Aí quer bater um papo com você. Se você tem um ego muito inflado, você fala assim, pô, mas o que eu vou falar com esse cara? Não acrescenta em nada na minha vida, entendeu? Aí você pode diminuir um pouquinho o seu ego para poder ajudar uma pessoa que está querendo aprender com você, né? Sempre, sempre. A comunicação que você tem de falar com qualquer tipo de pessoa, de qualquer tipo de classe, entendeu? Sabe? Você ter essa facilidade, essa liberdade, né? Você dá liberdade para essa pessoa, porque muitas vezes, né, dependendo do status que ela tem na sociedade, né, você tem liberdade ou não de falar com ela, né? As pessoas se sentem constrangidas em falar muitas vezes com você, entendeu? E você, às vezes, se sente constrangidas de falar com outras pessoas, né? Então, eu quebrei muito isso, eu também me desafiava muito. Poxa, eu vou falar com um senador, vou falar com um diretor de uma empresa multinacional, vou ter uma reunião, vou almoçar com ele, o que eu vou falar, entendeu? Então você quebra um pouco isso, né? E aí você começa a ouvir, você começa a se relacionar. Então, se reunir com ministros, então é uma coisa muito natural, entendeu? Eu acho que a espontaneidade é a chave, né? Você ser espontâneo, chatos, Arthur? entendeu? O que faz com chatos? Porque tem gente chata, gente. Existe gente chata. Como é que fazer? O que se faz com os chatos? Aquele povo que fica pegando o seu pé. Ei, me leva pra esse almoço aí de negócios, fazer uns, né? Uns a gente chamava lá no ministro, Nordeste tá? do interesseiro. É o esse interesseiro, gold digger da né? vida aí. É o cara que tá ali querendo pegar uma colinha, né? Ele Isso. quer mais sugar do que participar e colaborar do processo. Isso. Né? Como é que faz com essa galerinha aí? Eu acho que você tem que fazer com que ele enxergue por outro ângulo, né? O network, né? Eu acho que chegar, sentar e informar ele, né? E conversar. Eu falei, não,
Você não pode pensar dessa forma, né? É porque as pessoas são muito imediatistas, né? Sim. Elas nossa querem sentar na Senhora. mesa e querem conhecer a pessoa e em seguida querem fechar negócio. Entendeu? Não é? Não é isso, assim que verdade. acontece, né? Os caras Não é querem já assim curtida que no acontece. Instagram, né? Exatamente. Querem curtida e compartilhamento e salvamento. Me segue aí, Me entendeu? segue aí. Segue aí. Se não tivesse seguida no Instagram. Exatamente. Então, essa pessoa chata que você fala, eu na verdade, eu já digo para ela, vá lá para se relacionar, você não vai se arrepender, vai ter muito o que acrescentar na sua vida, né? E com certeza, quando você vai num evento que deixa um pouco de profundidade, as pessoas saem impactadas e elas saem, eu acho que despertadas, né? Elas saem despertadas para fazerem outras, para fazer diferente, né? É. Sabe? Ela começa a enxergar de outra forma, né? Como é importante você ter uma rede de contatos, como é importante você manter esses contatos, entendeu? Rola uma preparação com as pessoas que você coloca num grupo de network antes? Não, Assim, olha, vem aqui, coleguinha, não pode falar besteirinha pro senador, não pode falar besteirinha, né? há uma conversa, sabe, há todo um diálogo, né? Eu acho que os toques principais, né? Com relação a relacionamento, né? É aquilo que eu tô falando, eu acho que a naturalidade, a espontaneidade, você saber ouvir, sabe? Você começar mais a prestar atenção naquilo realmente que a pessoa fala, entendeu? E você começar, na verdade, a desenvolver isso, né? Eu acho que as pessoas precisam desenvolver isso, né? Precisam estar espertas para isso. Uma vez me perguntaram assim, o que eu faço para manter uma rede ativa? Eu falei, faça contatos com ela sempre. Entendeu? Dá trabalho demais, Arthur? Não ligue quando você precisa apenas, entendeu? Dá trabalho. Dá Manter trabalho. relacionamento dá trabalho. Tomar Deixa eu café, o dizer, café tá caro. cara. Ó, ficar mandando mensagem no WhatsApp, marcando um café, dá trabalho. Manter relacionamento é uma atividade hoje profissional. Realmente. Eu vejo que é mais do que simplesmente você dizer assim, cara, eu quero ter meu network caso eu precise. Faz parte das tuas estratégias, né? E eu percebo também, eu vou ser sincero com você, tá, Arthur? No início, eu tinha muita dificuldade de entender os grupos de relacionamento, porque eu vi os grupos de relacionamento como panelinhas para ganhar vantagem em alguma coisa, né? E aí eu ficava assim, esses caras estão ali se reunindo porque eles querem passar a gente para trás em alguma coisa, velho. Vai ter algum produto ali que eles vão lançar, eles só se ajudam um aos outros, né? Tinha muito essa imagem dos grupos como sendo pessoas articuladoras, né? Depois eu desconstruí essa ideia. Manipuladoras, talvez, ou quisessem ter um certo benefício de estarem juntas, né? Então, diga, eu tô agora com o Arthur aqui do Integrar. Agora meu Instagram. Agora meu Instagram vai bombar. Agora sim. Agora eu tô aqui. Então era quase que uma questão de status e por viver em comunidade, né? Hoje eu vejo o network não mais sobre essa perspectiva. Mas eu gostaria de escutar você primeiro e entender, essa percepção já passou pela tua cabeça? Você já se viu em algum momento e disse, peraí, eu não posso também gerar isso aqui um grupo restrito demais, eu tenho que abrir isso para que outras pessoas participem e oxigenem e movimente, integre isso, já que seu grupo de network é integrar, né? Sabe, eu sou muito gente, entendeu? Então, eu nunca pensei assim, eu nunca penso, em primeiro lugar, e estou sendo muito, muito natural com vocês, em chegar e ter uma rede para fazer negócio. No primeiro momento nunca foi assim, foi isso. Perfeito. Foi, na verdade, de me relacionar mesmo, de conhecer as pessoas, né? De ficar à vontade com elas, entendeu? Sabe? De ser importante de alguma forma para elas, entendeu? Quando despertou a questão da integrar negócios, quando eu falei que eu acho que poderia... 20 anos atrás que eu imaginei integrar, foi quando eu percebi que as pessoas, todas as vezes que elas iam comprar alguma coisa ou queria alguma orientação, elas me ligavam, Arthur, tu conhece alguém que tem isso? Arthur, tu conhece alguém, né? Algum psicólogo? Você conhece, sabe, alguma empresa de tecnologia? Aí eu começava a indicar as pessoas, então essa empresa é boa, tal. Aí eu falei, quer saber uma coisa? Acho que eu poderia, né, começar a pensar nisso como negócio, entendeu? Então, eu acho que essa questão do networking, ela é tão importante hoje na vida das pessoas, até para que elas possam construir uma vida mais estável. E eu vou dizer por quê, né? Agora na pandemia, né, a gente passou muito por um momento de instabilidade.
A gente nunca deu tanto valor ao clínico geral, né? É verdade. Todo mundo queria ter um amigo clínico geral. Sim. Porque o cara era o cara que ali estava por dentro do tipo de receituário, os remédios que poderiam dar, que não poderiam dar, avaliar se você estava entrando ali no momento mais crítico, caso você tivesse pego Covid, né? A sensação que eu tenho é que a gente só pensa nisso quando precisa. Mas, de fato, se você começar a usar isso de forma estratégica, não estratégica no sentido de sempre se interessar por alguma coisa, mas começar a pensar assim, peraí, deixa eu pensar aqui. Preciso ter um amigo médico. Preciso ter um amigo advogado. Um amigo mecânico. Um amigo mecânico. É Sim. importante, né? No meu caso, Eu um amigo preciso cirurgião ter um plástico cara, também. Tem que ter esse tipo de amigo também. Não que eu vá procurar isso, mas tá com essa antena ligada. Porque em algum momento, assim como às vezes, muitos amigos meus falam isso de mim. Eu preciso ter um amigo meu que entenda essa parte de comportamento que possa me dar uma sacada, né? Como é que você enxerga essa ideia da estratégia do network? O network como consequência dos relacionamentos, mas também como um movimento estratégico. Eu acho assim, fundamental. Eu acho que o grande erro das pessoas é o seguinte, é você só entrar em contato com elas, eu tenho um amigo médico, né? Então, quando eu estou doente, eu vou procurá-lo. Eu preciso de entrar com uma ação na justiça, eu tenho um amigo advogado. Eu só vou entrar em contato com ele quando eu preciso de um advogado, entendeu? Então, isso é complicado. Então, eu acho que o segredo é você não procurar a pessoa apenas quando você sustentar precisa, os né? relacionamentos. É sustentar, né? É manter mesmo, entendeu? É criar vínculos. Eu acho que relacionamento é vínculo, né? Quando você falou que quando você leva uma pessoa para apresentar para um negócio de alguém e tal, e que você falou que vem o peso da sua indicação, né, para aquelas pessoas. Você transfere esse peso para as pessoas dizendo assim, vou te indicar, mas fulano de tal é meu parceiro, você não pisa na bola não. Sempre. Fica logo passa a responsabilidade pro caboclo. Serve pros dois lados. Entendi. Entendeu? Uhum. Sabe? Serve pros dois lados. Então, assim, eu tenho muito cuidado e ainda falo assim, olha, faça a melhor condição, entendeu? Sabe? Eu confio ali 100%. Uma vez eu indiquei tem um dono de uma ótica aqui em Brasília, né? Aí uma pessoa me ligou e falou assim, Arthur, me indica uma ótica aí. Eu falei, vá nesse cara para falar que eu te indiquei. Aí ela foi lá e comprou o óculos. Aí ela mandou, olha, massa, comprei o óculos. Eu falei, tá, e aí, quanto foi o óculos? R$3.500. Eu falei, pô, que óculos é esse? Só de um lado, o outro lado eu não paguei ainda. Né? Aí o óculos deu problema. Aí ela voltou na ótica e entregou o óculos. Falou, quando você for buscar teu óculos, eu vou contigo. Aí fui com ela, né? Lá na ótica, tava lá o dono da ótica, esse amigo meu. Aí ele falou assim, eu falei assim, rapaz, quando eu falei pra você fazer o melhor preço, foi o melhor preço, não foi o maior preço, né? Foi o melhor preço. Ouvi errado. Não, rapaz, é que esse óculos é caro mesmo. Não, porque é uma lente especial. Eu falei, rapaz, essa lente tem que ser muito especial mesmo. Cara, óculos é um negócio caro, você tá louco. Então, Arthur, networking necessário para a vida das pessoas, para negócios, para bem-estar. E você usa networking também dentro da sua casa? Dentro da minha casa, sim. No sentido de estar próximo, né? Todo dia mantendo um vínculo. Necessariamente, entendeu? Você sabe que eu pergunto isso, Arthur? Compulsório. Existe uma coisa que a gente tem visto hoje muito nas redes sociais. E a gente não se percebe. Que é o que eu faço para fora, não faço para dentro. Nossa. Acabo fazendo muito para os outros e esqueço de fazer para minha família, para os meus filhos. E eu quero saber de você. Você que é um cara atenado em network, com estratégia, a gente vai falar sobre estratégia daqui a pouco. Como é para você atuar também com essas estratégias dentro de casa, assim, com sua esposa, quando ela precisa de alguma coisa, com seu filho? Há possibilidade de você usar também isso dentro da tua família? Eu utilizo com o meu filho, né? Hoje eu sou separado, né? Uhum. Mas, assim, eu utilizo muito com meu filho, com a minha ex-esposa, a gente conversa, mantém contato, né? Mas, tem que manter tem contato. Que manter né? contato. E manter contato pela amizade mesmo, né? Pela aquilo que foi construído, né? Durante uma relação, né? Legal. Isso não por obrigatoriedade de alguma coisa, entendeu? Uhum. Mas uma coisa mesmo muito natural. Então, assim, eu mantenho sim, eu sempre fui muito presente, né? Eu sempre tive o privilégio de estar sempre perto do meu filho, né?
Óbvio que tem outro que mora em Natal, é outra situação, mas de qualquer forma a gente se esforça para se manter presente, apesar da distância. Aham. Mas eu acho, assim, fundamental. Uma coisa que eu acho muito complicado, às vezes, Eduardo, é você fazer indicação de pessoas para empresas, para trabalho. Isso, já ia entrar nesse tema aí. Eu, na verdade, eu tenho uma grande dificuldade. Não, eu falei de dificuldade, mas resistência hoje, porque a gente acaba criando muita expectativa com relação a alguém e você tem certeza que ela vai dar certo naquela empresa, né? E chegando lá, dá tudo errado. E a pessoa vai e te procura. Poxa, aquela pessoa que tu me indicou, ela não deu certo, ela fez isso. Eu falei, cara, eu esperava diferente, entendeu? E você fica tão sem graça quando isso acontece. Já passei por isso. Que situação, cara, meu então, Deus. hoje sinceramente, eu prefiro não indicar. Network Entendeu? não é agência de marketing, de é RH. Isso, não é agência de exatamente, RH. exatamente. Pô, pode indicar, faz o teste lá, entrevista, sabe? Processo normal, entendeu? Mas eu falar, eu posso contratar, você avaliza? Eu falei, não avaliza. Ninguém. Isso aqui, não, ninguém. Mas você sabe que as empresas hoje, elas têm programa de indicação, né? Que elas te remuneram pela indicação. E isso dá um gás nas pessoas. Que a empresa onde eu trabalho, ela tem isso aí, né? Então, cada indicação que você faz, que for contratada, você recebe uma grana boa, viu? Então, você sai igual um louco, querendo aliciar todos os seus amigos pra Todo pra indicar. trabalhar na minha empresa, todo pra trabalhar na minha Gente, vem cabeça. aqui, é ótimo. Às vezes nem é tão ótimo. Aí, como você ganha uma grana bem legal, Por sabe? Você vem indicação, aí, né? gente. É o famoso cashback, né? Cashback de indicação. De indicação, E são uns entendeu? cashback Sabe? interessantes. Então, esse tipo de situação deixa o processo muito frio, né? É muito complicado. Manda um link para os seus amigos e ganhe tanto. Eu falei, cara, não vou mandar isso aqui. Você conhece muito, você pode ganhar dinheiro. Não vou fazer isso, entendeu? Sabe? É uma coisa muito, muito mecânica, sabe? Muito de interesse. Sabe? É bom. Não é bom não. É porque eu tô ganhando dinheiro, entendeu? Sabe? Então não é por aí. Arthur, outra coisa, eu percebo que o cara que é um profissional de network, você se posiciona muito assim, o cara com capacidades. Eu queria entrar um pouquinho nisso. Cara, o que é que hoje, vamos imaginar, eu tô aqui, Eduardo Rocha, eu quero ser um profissional de networking. Cara, eu quero viver essa vibe aí, cara, eu quero ter a vida do Arthur. Eu quero chegar aí para João Pessoa e parar nas 10 cidades, velho. Eu quero, entendeu? Seus olhos são bons, viu? Eu quero, bicho, sabe, pra Goiânia quase não chegar lá, de tanta coisa tanta parada que eu vou fazer caminho, no meio do caminho. Amigos, tudo. O que é que eu preciso desenvolver para me tornar uma pessoa de um bom relacionamento, que faça network, que realmente consiga alcançar aí esse patamar que hoje você está? Você vê que, antes da pergunta, veio o peso da responsabilidade. Você sentiu? A capacidade que eu tenho para, rapaz... Eu até me ajeitei na cadeira para ouvir a resposta, que eu fiquei caçando agora. Eu já estou me enxergando o Arthur, o Eduardo Rocha. Tá me enxergando da forma que muitas vezes eu vou eu posso criar enxergar, já um né? grupo de networking, já, de repente. Então, assim, se eu for orientar alguém para realmente mergulhar na questão do network, eu acho que tem muito a ver com... Eu acho que tem muito a ver com dom também, viu? Sabe? Eu sempre gostei muito, eu gosto de repetir isso, né? Da naturalidade, da espontaneidade, né? De você ser gente. Eu acho que antes de você ser um profissional de network, você ser gente, você ser humano, sabe? Você se importar com a outra pessoa, entendeu? Eu acho que o resto é consequência, né? Então, eu acho que aquilo que eu falei, né? Quer ser um profissional de network, seja você, né? Preste atenção nas pessoas, né? Sabe? Trate essa pessoa como se fosse você, né? Então, converse mais com ela, mantenha esse relacionamento com ela. Tem uma música do Gonzaguinha que eu gosto muito, né? Que chama Caminho do Coração, né? Ele fala que nós somos, né? Nós somos tanta gente, né? Eu sou um pouco de tanta gente, né? Eu percebo que no meu dia a dia eu vou conhecendo pessoas e essas pessoas vão agregando para mim, entendeu? Eu não sou mais, quando eu saio daqui, eu não saio mais só o Arthur que entrou. Eu saio um pouco da Lu, eu saio um pouco do Eduardo, eu saio um pouco do pessoal que trabalha na técnica, entendeu? Sabe? Então, a gente é um pouco de tanta gente, né?
Então, acho que você tem um pouco de sensibilidade, começar a perceber isso, né? Começar a observar, né? Eu acho que isso é fundamental para você criar essa rede de contato e relacionamento. Pode ter certeza, né? Que eu vou manter contato sempre com você. De alguma forma, a gente vai sempre tomar um café, vai sempre almoçar, a gente, de alguma forma, vai fazer algum tipo de negócio, entendeu? E o negócio ele passa a ser consequência, né? A gente vai se encontrar e vai acontecer tudo de uma forma muito natural, que eu acho que isso é importante. Perfeito. Não fazer aquela coisa mecânica e fria, né? Então, as pessoas estão muito preocupadas, né, em saber o que que a outra pessoa faz, o que que ela tem para agregar para o negócio dela, né? E esquece da pessoa. Olha só o CNPJ, entendeu? Olha mais pro CPF, né? Vê quem está comandando, vê como é que essa pessoa trabalha, entendeu? Sabe? Vê, começa a se importar com ela, né? Mas assim, não que você também vá colocar isso como regra na sua vida, entendeu? Eu acho que cada situação é uma situação diferente, né? Então, diariamente, eu tenho aprendido muito isso e eu tenho cada vez mais valorizado muito isso, entendeu? Então, eu me incomodo quando alguém que eu indico dá errado. Eu fico incomodado com isso, né? Eu também. Sabe? Eu fico na obrigação de querer repor, né? Sabe? De querer repor alguma É uma perda que ela reciprocidade, teve. né? Uma reciprocidade, né? Então, óbvio, né? Quando as coisas dão muito certo, as pessoas, às vezes, né? Elas esquecem de agradecer. Mas eu não espero mais isso de ninguém, né? Eu me preocupava muito, quando eu criei Integrar, eu me preocupava muito saber se essa pessoa vai indicar para outra, vai fazer negócio, será que ela vai me avisar? Eu cheguei a me preocupar com isso. Eu falei, hoje não. Hoje, sabe, se a pessoa é leal, se a pessoa... Você dá o tem um start tipo e deixa ver se a como pessoa é que tem vai. caráter, se ela sabe que... Sabe, já aconteceu de indicar e fazer um grande negócio, a pessoa prometeu que ia, né, que ia te pagar tanto e depois falou... Depois que a coisa fechou, mudou tudo, entendeu? É muito Mudou comum. te paga um almoço, exatamente, né? exatamente. O almoço é por entendeu? minha conta. Aí o pessoal, não, eu acho que, sabe, eu ia ganhar 100 e comecei a ganhar 10. Aí fala assim, não, porque sabe que aí começa a dar desculpa. Eu falei, não, filho, não preciso dos teus 10. Né? Não, mas vamos fazer outros negócios. Não vamos fazer mais negócio. Acabou. É uma vez só. Não vamos Contigo é uma fazer vez negócio, só. entendeu? A gente pode tomar café, bater papo, fazer mas negócio. Não. Existe um filtro, então. Claro. Existe um filtro. Existe um filtro. E qual o critério que você utiliza nesse filtro para você definir que o cara merece estar dentro da tua rede de relacionamento? Porque tu não pode agradar todo mundo, né? Porque tem gente que você olha assim e diga assim, cara, não é que essa pessoa seja mal ou maldosa, mas simplesmente ela conflita com teus valores, né? Com algumas coisas que eu identifico assim, cara, isso acontece muitas vezes comigo. Às vezes o cara é até gente boa, sabe? Mas eu olho assim, sabe aquela coisa que eu sinto que não vai dar rock? Você tem Como é pouco, isso? acho que você tem um pouco essa sensibilidade, né? De perceber, né? Quando as pessoas começam a falar muito dessa pessoa, né? Começa a ficar incomodada. Eu também fico incomodado. Então, quando eu sento na mesa e começo a perceber um pouco que essa pessoa, ela não quer se relacionar. Ela quer só... Aparecer. Exatamente, aparecer e te usar, né? Sim. Entendeu? Sabe? Quer te usar, quer só que você faça isso, faça aquilo, entendeu? Começa a te dar ordem, né? Como se você fosse um funcionário dela, entendeu? Né? Aqui então, não. assim, não. Eu na verdade, eu também... O que você fala de valores, né? De caráter, de valores. Óbvio que a gente não consegue, né, perceber isso logo no início. Exatamente, entendeu? é difícil. Mas esse filtro você tem que ter, né? Você tem que, sabe, observar mais, dar uma pesquisada sobre o negócio dela, como é que ela se posiciona no mercado. Acho que tem um pouco disso, né? Como é que eu vou indicar alguém se eu mesmo não acredito, né? Eu sempre falo que eu não consigo vender aquilo que eu não compro. Não consigo. Vou vender alguma coisa que eu mesmo não compro, não faz sentido. Então uma boa estratégia é primeiro comprar a ideia do cara, né? Quer dizer, comprar a ideia no sentido de que o que é que esse cara está vendendo, não vendendo de venda de produto, mas vendendo de imagem, vendendo de conteúdo, vendendo do seu próprio caráter, né? Uma vez a pessoa chegou assim para mim e falou, Eduardo, eu tenho um amigo que ele tem um caráter duvidoso. Eu digo, mas o que é um caráter duvidoso? Uau, essa aí. Né? Eu quero ouvir essa aí. O que é um caráter duvidoso? É um caráter que o cara coloca à prova? Ele diz, é porque eu nunca sei como é que ele vai responder.
Porque às vezes ele me dá uma resposta de um jeito, às vezes ele tem um comportamento de outro. Eu entendi o que ele quis dizer. Isso não significa caráter duvidoso, em última análise. Mas é aquele comportamento instável. Você nunca sabe como a pessoa vai reagir. Eu prefiro um cara que seja contrário a uma ideia minha, mas seja firme naquela ideia, exato. porque eu espero que ele sempre seja, do que um cara bonzinho que está mudando de ideia o tempo inteiro. É mais ou menos isso, Arthur? O que é que você vê em relação a isso? Eu acredito que é exatamente isso, né? É exatamente isso. Essa questão do caráter é uma coisa muito, muito sensível, né? Muito, né? Me lembrou uma história de uns primos que estavam brigando numa empresa e o outro começou a xingar e falar para o outro que ele era mau caráter. Você é mau caráter? E o outro falava, não engano, você não é mau caráter, não. Retiro o que eu disse. Você é completamente desprovido de caráter. Até doeu Tem mais gente que essa nem é aí, mau né? caráter, completamente desprovido, entendeu? Até magoou essa aí, né? Então, essa questão dos valores, eu acho que isso é importante, essa sensibilidade de você perceber, né? De você olhar nos olhos, né? Eu acho que olhar nos olhos ainda fala muito, né, Com Eduardo? certeza. Acho que você que é um profissional dessa área, aí você sabe que quando você olha, quando você sente, óbvio que eu primeiro vou fazer um negócio com essa pessoa. Pode ter certeza, eu vou fazer algum negócio com ela. Opa! Eu vou sentir essa pessoa, entendeu? Nem que seja uma coisa meio experimental ali, né? Porque a primeira coisa que a pessoa vai perguntar pra você quando você indicar, tu comprou dela. O que você Tu achou? conhece? Me dá um feedback, Entendeu? né? É a sua Óbvio opinião, eu vou também pegar referências, né, de alguém, né? Eu começo a pensar, né? Essa pessoa, quem conhece essa pessoa? Imagina. Que eu acho que isso é importante para te formar a tua rede, né? Como é que eu chego até essa pessoa? Deixa eu pensar aqui com quem ele se relaciona, entendeu? Sempre vai ter alguém que você conhece que já se relacionou com essa pessoa. E também não é interessante você saber com quem você está se relacionando, porque aí você pode associar a sua imagem a, né? Não, é isso mesmo. Algo não muito interessante. Claro. Por isso que eu tenho esse cuidado, viu? Né? Já teve situações que as pessoas me chamaram no canto, Arthur, não faz negócio com essa pessoa, não. Entendeu? Ali dá errado, né? Sabe? Não, ali a probabilidade de dar errado é muito grande, entendeu? Agora, uma coisa que eu vejo é do que as pessoas também criam muitas expectativas com você com relação a o que você vai levar para ela. Por exemplo, o Arthur conhece, sei lá, 3.000 pessoas. Então, o Arthur conhece 3.000 pessoas, ele é um ótimo contato, eu vou entrar na Integrar, porque ele tem 3.000 clientes. Não, eu não tenho 3.000 clientes, eu tenho 3.000 pessoas. Entendeu? Eu conheço muita gente. Agora, dizer que essa pessoa vai ser cliente teu é outra história, entendeu? Sabe? Quando eu levo alguém para apresentar, para fazer algum tipo de negócio, eu apresentei. Não é quem vai vender o produto, vai ser você, não vai ser eu. O networking é o cara se apaixonar também, de certa forma, é o cara se apaixonar pelo processo. Acho que o cara tem que ser um apaixonado pelo processo de networking. Porque o processo de networking eu acho muito bacana. Quando eu vou fazer reuniões de networking, por exemplo, às vezes, cara, eu nem penso, às vezes eu até falho, eu deveria pensar mais em negócio. Às vezes eu nem penso. Porque o prazer do relacionamento para mim, ele é muito legal, é muito gostoso. Ir para os almoços, conhecer o pessoal, bater papo. Aí normalmente o pessoal quer tirar alguma dúvida comigo, né? E aí como eu tenho esse meu jeitão meio de professor, adoro tirar dúvida do povo, né? Quer dizer, eu vou muito nesse espírito de colaborar, de doar, de falar um pouco, de ajudar aquelas pessoas. E às vezes eu até olho assim, eita caramba, peraí, eu esqueci de pegar o cartão. De fazer negócio. Tem muito esse balanço também, né, Arthur? Claro que tem. Você sabe que eu acho isso muito, muito interessante, né? Eu tenho uma dificuldade de ir para outros grupos de network. Isso é uma resistência minha. Não estou dizendo que eu estou certo. É resistência. Eu acho que eu deveria ir mais. Mas assim, eu tenho muito cuidado porque a pessoa que está organizando esse grupo, né? Ela achar que eu estou utilizando o grupo que ela tem para colocar na minha rede, como se eu estivesse captando pessoas para minha rede de contatos, entendeu? Então já aconteceu das pessoas insistirem muito, me ligarem e eu ter que, olha, vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma reunião para a gente conversar, eu vou te explicar. E ela fala para mim que não tem importância nenhuma de eu participar da rede. Grupo. E ela até iria no meu. E eu falei assim, não, você pode ir no meu, eu que não fico à vontade para ir no seu, entendeu? Mas é uma questão muito particular, não estou dizendo, de repente eu estou errado, porque eu já fui, né, já aconteceu de uma reunião de network e algumas pessoas irem para o meu grupo de network. E começaram a se relacionar comigo mesmo, entendeu? Fazer negócio. Mas você E é aí obrigado, gerar um certo constrangimento quando encontrava a pessoa que organizou o grupo de network, entendeu?
Porque, como eu estou te falando, porque quando eu crio o grupo de network, eu estou, na verdade, formalizando um tipo de relacionamento de negócios. Ah, É ok. uma coisa natural, entendeu? Eu sempre falo que os meus amigos, muitas vezes, não viram os meus parceiros de negócio, Uhum. sabe? Eu te conheci através de uma amizade, de um amigo. Geralmente, eu não faço negócio com você, entendeu? Jogando Sabe? bola, né? Sabe? Eu não faço isso. Vira meu amigo e tal, mas eu não consigo fazer negócio com você. É uma Uhum. coisa muito natural, de imediato, entendeu? Por isso que eu Entendi. não faço negócio, porque algumas vezes eles precisam daquilo que eu tenho, Aham. entendeu? Mas, assim, os meus parceiros viram meus amigos, entendeu? Então, assim, eu começo a fazer negócio e, assim, de repente, o meu aniversário vira um jantar de negócios. Você entendeu? Então, por quê? Porque eu Uma coisa fiz puxa a outra, amizade. É né? porque eu fiz amizade com essas pessoas, entendeu? Uhum. Então, não é aquela coisa, vou te convidar só pro jantar. Não. Eu vou te convidar pro meu aniversário. Você vai estar no meu aniversário, sabe? É aquela coisa mais próxima, entendeu? Óbvio que a gente não chama todo mundo, né? Sabe? Porque nem todo mundo você consegue trazer mais para perto. Isso é uma coisa natural, Deve né? ser É questão difícil da o aniversário do afinidade. Arthur, né? Metade, Aniversário do Arthur, Maracanãzinho. imagina. Maracanãzinho ali. Nilson Nelson, né? Só pros amigos da, né? São os Mas mais íntimos, são na os mais. verdade. Mas é errado, Arthur, você participar de 2 grupos de networking? Não, não é errado, como eu falei. Eu acho que é uma referência mais minha. Como é que a gente respeitar, de repente, como é que a pessoa que está organizando outro grupo observa isso, entendeu? Entendi. Só isso. É só ter cuidado, né? Sabe? Uhum. Acaba você fica muito crítico, né? Você começa e outra. Algumas pessoas já chegaram, por que que você não. O que que você acha desse grupo tal? Eu falei, poxa, mas eu não quero achar, porque eu não quero esse parâmetro, eu não quero ter esse parâmetro, entendeu? Entendi. Eu penso um pouco diferente com relação ao network, entendeu? Entendi. Eu não quero ter esse parâmetro, eu quero ter o meu parâmetro, entendeu? Mas é uma coisa muito particular, entendeu? Então, é como se eu fosse me contaminar, né, com aquilo. Mesmo que eu tenha certeza que eu não inventei a roda. Isso já existe, entendeu? E claro, grupos de network bem maior do que o meu, entendeu? Bem mais consistente, mais sólido, óbvio que isso tem, entendeu? Mas assim, é uma coisa muito particular. É aquilo que eu falo, né? A questão da naturalidade, do deixar fluir, né? Do deixar acontecer, né? Então, assim, eu tenho esse cuidado, entendeu? Acho que é mais cuidado mesmo, entendeu? Então, quando eu falo de grupo de network, eu acabo falando de grupo de amigos, entendeu? Porque eles acabam virando meus amigos, né? E eu não, quando viro meus amigos, quando são parceiros que viram meus amigos, eu faço bons negócios. Quando são os meus amigos que viram meus parceiros, os negócios não acontecem de uma forma que eu espero, entendeu? Entendi. Sabe? Eu não saio muitas vezes procurando por eles. Eles que procuram por mim, entendeu? Já é como se fosse um negócio mais, né, mais passivo, né? Por quê? Porque eu não quero... eu quero ter o cuidado de não usar da amizade para fazer negócio. Eu percebi, por que você está falando, Arthur, que você tem uma preocupação muito grande de ética. E a fronteira ética em um grupo de relacionamento, quando a gente vive num país como o Brasil, que se vê aquele jeitinho, né? Brasileiro, que margeia ali na ética, quando você utiliza desse grupo de relacionamento, desses relacionamentos, para ter uma certa vantagem dentro, principalmente, do que a gente vê hoje, dentro de empresas públicas, etc. Como é que você enxerga a ética dentro dos grupos de relacionamento? Ah, deixa eu complementar então essa sua pergunta aí, porque eu tava pensando em algo parecido. Se já rolou uma treta, assim, porque você tá falando, né, de os meus parceiros viram meus amigos. Já aconteceu isso de um parceiro que virou amigo e deu um negócio muito errado, que virou uma persona não grata, assim? Não, graças a Deus não. Não, talvez por motivos éticos, assim, não rolou. Não. Essa questão da ética que o Eduardo está falando é algo muito... Acho que é muito sério. Eu sou muito transparente. Acho Que que legal. você ser transparente é fundamental, né? E quando... É interessante que é uma escala, né? Os meus parceiros viram os meus amigos viram irmãos. Quando eu apresento alguém que ele é muito próximo mesmo, eu falo, ó, ele é meu irmão, já não é mais meu amigo. Então faça para ele como se estivesse fazendo para mim, entendeu? Sim. Sabe? Eu jogo isso, né? Porque a pessoa está tão próxima de mim que eu tenho essa preocupação. Essa questão da ética que você está falando, eu acho que isso é o leme, né? Isso é o que norteia, né? Isso que dá exatamente, dá direção, né? Para o negócio, entendeu?
sabe? E as pessoas perceberem que você é uma pessoa ética, sabe? Não é pessoa que passa por cima de valores para poder fazer algum tipo de negócio, entendeu? Sabe? Eu acho que a ética aí é fundamental, né? Por isso que eu não tenho mais pressa, né? Eu não tenho pressa, né? Eu prefiro ter apenas consistência, né? Eu quero chegar longe, preciso andar devagar um pouco. Que legal. Então, Você nunca passou por uma situação assim, do pessoal querendo se aproveitar de você? várias vezes, e várias pessoas já se aproveitaram de mim. Já vai fizeram, ficar tudo bem. já fizeram um negócio e eu não fui recompensado, entendeu? Eu descobri quando algo deu errado, né? Nossa. Aí eu falei, engraçado, isso estava dando tudo certo, me avisaram, né? A partir do momento que deu errado, aí você lembrou de mim, entendeu? Sabe? Então, já aconteceu Tem várias uma, vezes. tem uma questão de tolerância aí também, né? Percebo que você tem uma marca de tolerância boa para identificar e suportar algumas coisas. Outras coisas você deve ter um grau de tolerância aí um pouco O Arthur diferente. parece tão sereno, o Arthur, né? Parece, né? Parece. É difícil Aí tirar daqui a de pouco você a gente de sério, recebe a Arthur. mensagem esposa do Arthur, né? Ele não é bem assim. Tu tá me casando de novo, né? A ex-esposa do Arthur. Acabou de separar. A namorada dele, o Arthur não é bem assim, não. Esse cara, da mãe dele, vai. Da mãe. Não, a mãe Melhorar. vai dizer, meu filho é um fofo, esse menino. É isso aí. Entendeu? Tá Então bom. eu tenho. Sabe que já aconteceu de uma pessoa chegar para mim e falar, pô, eu quero que você fique aqui, quero que, né? O negócio tá crescendo, você tá trazendo muito negócio, tá? Eu falei, enfim, tá bom para mim por enquanto. A partir do momento que não estiver bom para mim, eu vou falar nos teus olhos, não tá bom para mim, entendeu? A partir do momento que passou por cima dessa ética, né? Passou por cima de alguns valores, que eu vejo que a pessoa ela tá começando a mudar o discurso dela quando ela começou no início, aí já começa a me afastar. Aí já esfria, né? Uma questão muito, né? Esfriou esse relacionamento. Né? Então não há por que fazer negócio. Se existe um relacionamento frio, não tem por que fazer negócio. Eu não acredito mais naquilo, sabe? Quando você deixa de acreditar em alguém, acabou tudo. Né? Essas mudanças, assim, elas podem acontecer. Inclusive, você já viu isso acontecendo com pessoas que começaram a crescer, ser bem-sucedidas nos nichos delas? Tipo, começaram a mudar a atitude? Claro. Não preciso mais disso aí. Não, muito natural. Você sabe que... É triste falar isso, que é natural, nossa. Quando eu criei Integrar, eu pensei assim, olha, eu quero fazer negócios, eu quero vender no bom sentido, né? No sentido de apresentar algum produto, né, para alguém, mas eu quero fazer negócios, mas eu não quero ter estrutura. Eu não quero ter estrutura de empresa. Eu quero tudo que as empresas têm, né? Porque você pode ter um ótimo negócio, você pode ser um excelente profissional, mas se você não tiver cliente, se você não tiver relacionamento, você não tem nada. Sim. Você não consegue, na verdade. Eu conheço muitas empresas que os caras são muito bons de tecnologia, sabe? São feras, mas não tem cliente. Maravilha. Arthur, foi uma alegria conversar aqui com você. Pô, muito a gente bom aprendeu mesmo. muito sobre networking. E, cara, o que eu desejo mesmo é que você continue fazendo esse trabalho. Eu acho que você faz um excelente trabalho. Acredito muito na forma como você tem plantado o networking de uma forma humana e, ao mesmo tempo, que traga como consequência negócios, vendas, mas que, na minha opinião, o que você faz é criar uma grande comunidade de autoajuda que permite que essas pessoas possam aprender ajudando com o outro e também receber e num processo colaborativo comum. Adorei ter você aqui no nosso podcast piloto. Maravilha. Eu que Curtiu, agradeço, Arthur? né? Adorei. Gostei bastante. Eu que não sou Acho que boba, eu falei já até vou... demais, né? Não, eu não sou boba, já vou pegar até o contato dele pra poder me inserir nesse grupo de network. Você tá pensando o quê? Eu vou virar parceira, depois eu vou virar amiga, depois eu vou aparecer no aniversário dele. Esse aqui é o objetivo daqui, inclusive. Exatamente, Arthur. Realmente foi muito legal receber você aqui hoje. Muito obrigada, viu? Nossa, eu agradeço muito esse espaço, né? Eu gostei muito. O Eduardo, eu já virei fã de carteirinha, né? Pelo profissional que ele é, né? Antes da gente começar esse bate-papo, eu já aprendi bastante, né? Sobre vários assuntos que ele trocou e a própria Lu, né, Lu? Que você é muito sensível, muito especial também. Eu adorei estar com vocês aqui. E podem contar comigo, né? Eu não tenho essa
essa bagagem toda que o Eduardo tá falando. Brincadeira. Tem, você talvez não saiba ainda. Arthur, passa teus contatos aí pro pessoal que vai assistir esse podcast, para entrar em contato, de repente agendar com você um café para entrar na Integrar ou conhecer um pouco mais sobre networking. Então vou passar meu Instagram da Integrar, @Integrar Negócios, @Integrar Negócios, Instagram, e o meu Instagram, Arthur Figueiredo Oficial. Arthur TH. Arthur com TH, Figueiredo Oficial. Show de bola. E para você que tá assistindo aí a gente, muito obrigado também. Você é o nosso passageiro nesse nosso podcast piloto. Espero que você tenha curtido a jornada com a gente e a gente se encontra novamente. Tchau. Legal. Tchau, tchau.